Oi gente, eu tô aqui com muito prazer para falar um pouquinho com vocês de novo e hoje sobre um tema interessante que eu sempre abordo na visão da quantiônica, né? Na visão energética de como a gente leva a vida. E hoje eu vou falar um pouquinho do dormir. Como é que tá seu sono? Você está dormindo bem? Porque se não encontra uma forma de o que eu tenho que fazer para dormir legal, né? Então hoje eu vou tentar te dar umas dicas aqui de como solucionar essa dificuldade na sua vida. Legal? Se você gosta desse tipo de tema, por favor, se inscreva no canal. Vem aprender junto com a gente aqui, tá bom? Vamos aprender junto. Então, eu tô falando com você aí. Você que tá dormindo mal, ou teu parceiro, tua parceira, tá difícil de conciliar o sono. E motivo não falta, né? A vida maluca que a gente tá vivendo, tempo corrido, o dia já não tem mais 24 horas, né? O dia parece que papum! Nem falava o Chico Anísio, velho. Paf puf, né? Parece que nem começou o dia, já terminou, né? Não dá tempo de cumprir a agenda, cumprir os compromissos. Sempre fica coisa para amanhã e quando você vai ver, você arrumou mais coisa ainda para fazer. As responsabilidades, os compromissos, né? Cuidar da família, escola, filho, enfim, né? São muitas as dificuldades que esse mundo moderno, apesar de todo o conforto que a gente tem, né? Hoje você vê, a gente tem o conforto dessa mídia que nós estamos usando aqui, né? O celular, televisão, LED, geladeira, ar-condicionado, máquina para lavar, é tanta tecnologia que nos ajuda e nos dá conforto, mas apesar disso tudo, o custo parece que está meio alto, né? Porque exige da gente a contrapartida, né? Para você usar isso tudo, você tem que ter o bolso cheio, né? Porque isso custa. É a conta de luz que é alta, é o IPTU, é o custo da água, o aluguel, enfim, a sobrevivência. O supermercado está cada vez mais caro, enfim, né? A escola das crianças. Não está fácil, eu sei. E aí a gente acaba perdendo sono, né? Porque você que é responsável, você realmente vai para a cama e apesar de ter tido um dia cansativo, porque você deu tudo de si para fazer o melhor, né? Você se esgotou. Porque independente da força física, né, do esforço físico que você tem que fazer para dar conta de todos os seus compromissos, existe o problema da energia. A energia vital que você desgasta muito em função de estar lutando contra a maré, né? E esse é o grande problema. Não é tanto o cansaço físico, porque se você tivesse só cansaço físico, estava mais fácil. O cansaço físico, você dormir em 8 horas de um bom sono, resolve. Porque essa forma que nós temos de recuperação celular energética é o sono. Eu costumo dizer que quando o corpo físico tem fome, a gente come. E quando o espírito tem fome, a gente dorme. E essa fome do espírito é exatamente o fato de que você está usando a sua energia física, mas sem estar no seu melhor. Porque é diferente você... Vou dar um exemplo. Se você gastar a sua energia física, por exemplo, praticando um esporte que você gosta, corrida, caminhando, jogando futebol, vôlei, sei lá o que, né? Nadando, enfim. Quando você está usando o corpo físico, a sua força física, com o prazer de fazer, é diferente quando você precisa gastar a sua energia física lutando para fazer uma coisa que você não está bem para fazer, que você está fazendo pela obrigação de fazer. E aí é que você acaba usando muito mais energia vital
para fazer o mesmo esforço físico que você faria brincando se você estivesse se divertindo. E é isso aí que te dá a dificuldade para dormir. Porque na satisfação pessoal, quando você está praticando um esporte, por exemplo, que você gosta, você está ali no prazer de fazer. E quando você está gastando essa energia física tentando resolver um problema que é quase que insolúvel, não tem fim. Por mais que você desgaste, faça força, você está fazendo muita força para fazer aquela força física. E essa força é energética, é espiritual. Por isso que chega então à noite você não consegue dormir. E mesmo que você durma, aí de repente chega a sexta-feira, puta, eu vou tirar o final de semana para dormir. Você dorme sábado o dia inteiro, dorme domingo e tal. Então assim chega na segunda-feira, você levanta, você está cansado. É isso que você tem que entender, você não está cansado. Você está desvitalizado. Esse é o grande problema. E por que você está desvitalizado? Porque você tem conflitos entre aquilo que você precisa fazer, aquilo que você pode fazer e aquilo que você consegue fazer. E esse é o seu problema. Você tem metas, você se coloca objetivos e você precisa vencer todos, porque você é assim mesmo, você é guerreiro, né? Então, o grande conselho é você conseguir ter paz na sua mente. Não importa o tamanho do esforço, do trabalho que você tem, assim, isso exige muita força física. Você pode, sei lá, ser um trabalhador braçal, isso não importa. É interessante que aquele que é o trabalhador braçal, geralmente dorme melhor do que aquele executivo que não faz força física para trabalhar, só usa sua força mental. E aí é que está o grande problema. Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio entre a sua força mental e a sua força espiritual, que é a energia vital. Então, para dormir, é muito simples. Eu tenho aí na internet, é só você procurar aí, chama-se relaxamento alfa. É só buscar que você encontra. Procura praticar esse relaxamento alfa. Esse relaxamento, na verdade, é como se fosse uma auto-hipnose. Você mesmo que vai se comandar numa contagem regressiva, né? De 10 até 0. Você vai dando comandos para o seu corpo e relaxando a musculatura. E na medida em que você vai dando comando, a sua mente vai dando comando para você relaxar determinada parte do corpo, o que você faz? Então tem um momento ali que a gente fala assim, relaxa o seu couro cabeludo. E eu falo ali com a minha voz, relaxa o lado direito da cabeça, o lado esquerdo, a parte de cima, a parte de trás. É impressionante que quando você dá um comando para a sua mente, como ela vai prestar atenção. Ela é obediente, a mente é obediente se você estiver no comando. Então, quando você começa a prestar atenção no seu corpo físico, você vai prestar atenção no couro cabeludo, no pescoço, no ombro, no braço esquerdo, no braço direito, no tórax e tal. Quando você vai indo nessa sequência, que você começa a mandar a sua mente prestar atenção em você, você esquece do que está fora de você. Porque toda essa situação mental que você se coloca como dificuldade e problema, está fora de você. E você tenta resolver com as soluções que você tem fora de você, e por isso que você não resolve. Porque toda a solução de qualquer situação que você se coloca como dificuldade, na verdade são os desafios que você tem que enfrentar na sua vida para você conquistar a evolução espiritual que você veio aqui nessa encarnação para fazer. Isso é o que você veio fazer aqui, evoluir espiritualmente. Então as situações que você enfrenta, que parecem insolúveis, você não dá conta, dá sim. Porque tem aquele ditado, né, na religião que diz assim, que ninguém carrega uma cruz maior que seu ombro suporte. Que significa o quê? Você que estabelece seu programa de vida, portanto você não vai colocar diante de você um desafio, uma situação qualquer, que você não tem a solução. E o problema é que você está buscando a solução fora de você, e você tem que olhar para dentro de você. Mas você está acostumado assim, porque a vida te leva para isso, né? Os seus valores
Então, sempre na opinião dos outros, você tem que agradar todo mundo, contentar a família, contentar a sociedade, os amigos, tem que dar conta de ser um cara esperto, tem que dar conta de ter um carro bacana, enfim. Você se coloca, você se impõe situações que não te faz bem. Então, a grande necessidade para você dormir bem, antes de dormir, é você se preparar para o sono. E esse relaxamento alfa que eu estou te recomendando faz isso. Ele vai fazer com que você volte a sua atenção para o seu corpo. Quando você entra na situação de estar em alfa, que é o relaxamento alfa, é um estado de consciência. É quando você está zen, relaxado. Você não precisa estar morto, não. Você tem que estar relaxado. Você pode estar desperto, ou seja, com os olhos abertos, prestando atenção, mas você está sem obrigações. Você está simplesmente vivenciando a sua experiência naquele momento. E durante o sono é o grande momento que você tem para recuperar essa energia vital. Então, quando você vai dormir com determinadas situações que te levam para problemas, você continua ligado no problema. E o problema é que você tem que entender que quem dorme é o corpo físico, mas você que é o corpo astral, que é o espírito que manda nesse corpo, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você se permitiu fazer durante o dia e não resolveu. Você vai continuar tentando resolver o problema, que tem menos solução ainda, porque se você não resolveu na matéria durante o dia, de noite você não vai resolver mesmo, mas você vai perseguir o problema, que é quando você sonha, pesadelo, essas coisas. E isso tira muito mais a sua energia vital. Então, qual que é o segredo? Se prepara para dormir. Antigamente você rezava, né? Não precisa de ritual, faz um relaxamento. Se você não tiver o alfa, faz um outro relaxamento, alguma meditação que te leve para perceber o seu corpo físico, esquecer do resto, porque você nasceu sozinho. Todas as vezes que você vier para dentro de você, você é dono de você. Então se prepare, programe o seu sono, programe a sua evolução espiritual através dos sonhos. Como? Experimenta fazer o relaxamento alfa, mas não um dia, uma vez só. Faz pelo menos 15 dias seguidos. Depois você me conta, tá bom? Durma bem. Gostou desse tema? Dá um like aí, deixa seu comentário. Comenta aí que é pra gente interagir, beleza?